Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quais são os 3 estágios da santidade? Você sabe? Eu falarei para você na aula de hoje. Lição número 10 da classe de adultos. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Textuário. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. É muito interessante a questão da consciência. Por quê? Porque nós somos únicos. Por exemplo, o ser humano é o único ser do mundo que sabe que vai morrer. Por quê? Porque ele tem consciência da vida, ele tem consciência da morte, ele tem consciência das coisas que estão acontecendo, ele tem consciência do perigo. Esse perigo que pode levá-lo à morte. Portanto, da mesma forma que nós temos consciência da nossa morte, por exemplo, que um dia morreremos, da mesma forma nós temos que ter essa consciência para viver uma vida de santidade, para assim encontrar com o nosso Senhor. Introdução. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa sem a qual a Bíblia afirma ninguém verá o Senhor. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E aqui eu vou falar somente da alma, para dar uma ideia melhor. A alma, o que é a alma? A alma é a nossa consciência, é aquilo que nós realmente somos. Por isso, quando você sente algo por alguém, isso é a sua alma. Você sente amor por uma pessoa, é a sua alma que sente. Bem da verdade, o corpo é só a embalagem da alma. Então a alma ela tem a consciência. Lembra quando um homem morreu? Ele foi levado para um lugar de tormento. Então ele tinha consciência de onde ele estava e que tinha outros irmãos que gostaria que esses irmãos não viessem para o mesmo lugar que ele estava, que era um lugar de tormento. Por quê? Porque ele tinha consciência do lugar que ele estava. Então, como ele era consciente, né, a alma dele era consciente, melhor, a nossa alma é a nossa consciência, de um modo geral. O que nos interfere nessa circunstância? Que nós devemos ter consciência, a nossa alma, nós devemos viver uma vida em busca da santidade, de sermos uma pessoa santa na pessoa de Cristo. Nós devemos viver essa santidade, porque sabemos que quando morreremos, nós estaremos num lugar ou de tormento ou no seio de Abraão. Independente de qual nós estivermos, nós teremos consciência. Então, se nós tivermos no seio de Abraão, que nós certamente estaremos, nós estaremos lá porque nós temos consciência de que vivemos uma vida em santidade ao Senhor aqui na terra. Aquelas pessoas que estão no lugar de tormento, elas sabem que estão lá porque não viveram uma vida de santidade diante do Senhor. Portanto, nós devemos ter a consciência de que nós devemos viver uma vida em santidade. A perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Falando sobre santificação, nós vemos a questão de sermos uma pessoa separada. O texto de 2 Reis, nos traz aqui, já abriu em cima aqui. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 4, nos diz assim: depois entra, fecha a porta sobre tu e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. O que isso traz para nós? No sentido figurado, que nós que estamos cheios do Espírito, somos cheios do azeite, nós somos colocados à parte, separados. Por que nós somos separados? Porque nós não estamos como as demais pessoas, nós não estamos vazias como as outras pessoas, nós estamos cheios do poder de Deus, cheios da graça,
cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. Então nós estamos assim por quê? Porque nós somos separados. Santidade significa separação. Então, como nós somos separados do pecado, então nós somos colocados à parte, somos separados, um lugar de destaque. Então, o que isso cabe? Cabe a uma pessoa, né, uma pessoa só que andou numa vida de santidade, ou pode ser uma nação inteira. Então, ambas essas circunstâncias é importante que venhamos ser cheios do poder de Deus. É interessante que, por exemplo, Noé vivia uma vida de santidade. Jó, Daniel viviam uma vida de santidade. Mas muitas vezes as suas nações não andavam numa vida de santidade. Por quê? Porque eram completamente pessoas entregues a todo tipo de pecado, idolatria, entre outras coisas. Entretanto, quando nós vamos ver o livro de Jonas, por exemplo, existe uma questão interessante, que o povo de Nínive, apesar de ser um povo extremamente cruel e perverso, a Bíblia nos dá um relato de que eles se converteram dos seus pecados. Então nós podemos dizer que depois de Jonas ter apregoado ali o jejum, por exemplo, né, ali na cidade, o que aconteceu? Aliás, nem sei bem se foi Jonas que apregou o jejum, agora só dando uma olhada no texto. Mas o jejum, de forma geral, quando apareceu ali no texto, então nos dá a ideia que todo o povo estava em jejum, então todo o povo estava separado, ou seja, foi uma nação inteira que estava arrependida de seus pecados. Portanto, a santidade ela pode ser tanto numa pessoa única, ou num grupo de pessoas, ou mesmo numa nação. No Novo Testamento, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. O homem em si, ele não consegue ser santo. Nós só somos apenas santos através da obra do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, torna-nos uma pessoa pura. Nós devemos ser uma pessoa pura, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito. Então nós vivemos uma vida de pureza, uma vida de que nós não estamos envolvidos, né, manchados com o pecado, porque nós somos pessoas puras. Então é claro que nós, como pessoas, nós também somos sujeitos às mesmas paixões. Então podemos pecar uma hora ou outra, mas o que eu digo na questão de pureza é que nós não vivemos na prática do pecado, nós vivemos uma vida para a santificação ao Senhor, e por isso o Espírito Santo faz em nós uma obra maravilhosa de pureza e de restauração em nossa vida. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. É muito importante observarmos que a palavra do Senhor, ela é a verdade. E por ser a verdade, quando nós estamos envolvidos nessa verdade, quando nós verdadeiramente meditamos na palavra de dia e de noite, nós iremos ser santificados através do Espírito Santo e também pela palavra, né? Como a palavra é exigida. Como a palavra de Deus exige santidade em todas as esferas da nossa vida. Nós não devemos ser santos somente numa determinada área. Na verdade, a nossa santidade ela precisa ser completa em todas as esferas. Então, quando nós vemos que verdadeiramente nós estamos pautados na nossa vida na palavra, porque eu acredito, é claro que existem pessoas, por exemplo, como ateus. Os ateus, eles não acreditam na palavra, mas eles leem muito a palavra. Então, nesse sentido, a palavra para eles não tem nenhum valor. Por quê? Porque eles não têm na palavra de Deus a verdade absoluta, a verdade divina. Mas quando alguém está lendo a palavra, meditando na palavra e praticando o que a palavra está dizendo, então essa pessoa está se tornando uma pessoa santa, uma pessoa de santidade, como exige a palavra de Deus. Sinopse: a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não podemos agradar a Deus. Muitas vezes as pessoas fazem muitos cultos de várias formas, né? Inventam tantos nomes para os cultos, mas que na verdade esses tipos de situações
dependendo da circunstância, até atrai algumas pessoas. E isso é válido, é claro. Entretanto, nenhum nome de culto, por exemplo, vai agradar a Deus como ser um culto verdadeiramente santo, ou seja, um culto em santificação. Por quê? Porque quantas vezes nós vamos em lugares, em algumas igrejas, por exemplo, você também já deve ter tido essa oportunidade, de às vezes a igreja até é um templo bonito, as pessoas são educadas, são respeitosas, e até tem uma certa exposição bíblica muito boa. Entretanto, percebe-se que não há santificação. É notória quando não há santificação num culto. É notória, nós percebemos. Então, isso não agrada a Deus. Para agradar a Deus, o que temos que fazer? Prestar um culto santo diante do Senhor. A santificação e seus estágios. A realidade da santificação. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui duas questões da realidade da santificação, que a primeira é nos deixar separados do mundo. E aqui o separar é sempre bom deixar claro que não é uma questão de você não falar com seu vizinho que não é cristão. Não é isso. Não é você ter intriga com a pessoa que professa uma fé em uma outra religião. Não é nada disso. Quando a Bíblia menciona aqui sobre a questão que nós somos separados do mundo, significa que nós não estamos contaminados com o pecado do mundo. Lembra que a Bíblia diz lá em 1 João 5,19? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo está no maligno, nós não. Nós estamos no Senhor, nós estamos firmados no Senhor. Então nós somos separados do mundo. É essa aqui que é a grande ideia da palavra quando ela fala sobre a questão da separação, que nós somos separados do mundo. Não é porque nós somos as melhores pessoas do mundo, ou que nós estamos sendo isso ou aquilo. Na verdade, o que a Bíblia está mencionando é somente que nós não estamos nos contaminando com as questões do pecado. Três estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Pois bem, aqui há uma grande questão que, por exemplo, quando há todos nós somos pecadores, né? Mas quando nós estamos no mundo, nós somos pecadores não regenerados. Então, no mundo, há vários tipos de pecadores. Agora imagine o pior pecador de todos. O pior que eu digo é aquele que comete todo tipo de pecado, tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Imagina agora que essa pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Nesse momento que ela aceitou a Cristo como Salvador, ela é tida como santa na pessoa de Cristo. Olha que interessante. Porque todo aquele pecado que ela cometeu até aquele momento é como se fosse apagado da história daquela pessoa. Aquilo é apagado. É o que nós chamamos da questão da santificação inicial. É o início da santificação. Qual é? É quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. Então, isto é a santificação inicial, ou também chamada de santificação posicional. Aí temos também o estágio progressivo da santificação. O que é isso? A pessoa aceitou a Cristo como Salvador, é o processo de santidade inicial, ou também chamado santidade posicional. Pois bem, depois disso ele começa um progresso, ele começa a viver uma vida em santificação, ou seja, aqueles pecados que ele cometia, ele agora começa a não cometê-los mais. Então isso é um progresso, é um estágio, né? É um processo de santificação. Ele está vivendo um processo de santificação, ou seja, está deixando o pecado de lado. A cada dia que passa, ele vai pecando, vamos dizer assim, né? Vamos quantificar o negócio. Está pecando cada vez menos. Por quê? Porque ele está vivendo ali uma vida verdadeiramente de santificação.
E qual é o terceiro estágio da santificação? O primeiro é o estágio inicial ou também posicional. O segundo é o estágio de progressivo da santificação, né? O processo de santificação. E o terceiro é a glorificação. A glorificação é o estágio auge, né? É o auge do negócio. Por quê? Porque quando há a glorificação do processo da santidade, significa dizer que Jesus veio buscar a sua igreja e essa pessoa agora teve um corpo glorificado. Então, uma vez que esse corpo agora está glorificado, né, devido ao fato de que Jesus veio buscar a sua igreja, então essa pessoa não pecará mais. Ou seja, ela está uma pessoa completamente perfeita em santidade. É isso que está. E esses são os 3 estágios da santidade. O alvo da santificação. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Quando nós estamos na nossa casa, nós procuramos, dentro das nossas possibilidades, colocar aqueles móveis que nós queremos, pintar a casa da cor que nós gostamos, né? E nós queremos colocar utensílios a qual nós gostamos também, apreciamos, dentro, claro, das nossas possibilidades. Então, o alvo da santificação é o nosso ser. Então, o nosso ser, para ser morada do Altíssimo, para ser a santa habitação de Deus, o que tem que ser? Tem que ser santo como Deus é santo. Então, para eu atrair a morada de Deus dentro de mim, para que eu venha verdadeiramente sentir Deus dentro de mim, que verdadeiramente o Senhor está habitando dentro de mim, eu preciso ter uma vida de santificação. E a santificação é algo tão grandioso que nós devemos, quando nós vamos pregar a palavra, a primeira coisa que nós devemos falar de Deus não é o do seu amor, ou de como ele é bom. A primeira coisa que nós temos que colocar é a santidade de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus, ele é amor, é verdade, é um Deus misericordioso, ele é benigno. Entretanto, acima de todas essas coisas, ele é santo. Então, como ele é santo, o que ele requer de nós? Exatamente isso, santidade. Então, nós devemos viver uma vida de santificação para atrair a presença de Deus, porque se Deus é santo, e de fato ele o é, ele jamais habitará num lugar impuro. Ele não habitará, ele não ficará, ele não fará morada. Por isso, nós devemos entender que o alvo da santificação é que nós venhamos verdadeiramente guardar e praticar os seus mandamentos. Viver uma vida verdadeiramente para a santidade, né, de santificação ao nome santo do Senhor, para que ele assim venha fazer morada em nós. Sinopse: a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. O julgamento do Deus Santo. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, com um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém, é verdade, será santo como Deus o é. Deus verdadeiramente, Deus é santo. E aqui existe uma questão muito curiosa, interessante de se falar, sobre a questão de que muitas vezes as pessoas pregam que Deus é santo 3 vezes. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque imagina, para Deus ser santo 3 vezes, significa dizer que a primeira santificação não serviu e nem a segunda ele precisou passar por um processo de ser santo 3 vezes para de fato ser santo. Viu como não bate? Então, por que a Bíblia diz isso? Pela questão de que no hebraico não existe palavras como nós temos. Por exemplo, quando você quer dizer que algo é grande, você pode falar que é algo grandíssimo. Quando você quer dar ênfase ao grande, você fala grandíssimo, ou coisas do tipo. Então, quando olhar para algo que é muito bonito, você pode falar que algo é belíssimo, ou seja, é superlativo que fala, né? Acho que é superlativo o nome. Ou seja, você está aumentando aquela qualidade. No hebraico não existe isso, não existe essa questão. Para você dizer que algo é grande lá no hebraico, você tem que dizer que algo é grande, grande, grande. Ou seja, você repete o grande 3 vezes. E é exatamente isso que está no livro de Isaías.
que Deus é santo, santo, santo. Por que Deus é santo, santo, santo? Não é porque ele é santo 3 vezes. É porque santo, santo, santo é a forma de dizer que ele é santíssimo. Então, Deus não é santo 3 vezes. Deus é santo. Então, e requer, mais uma vez, de nós a santidade. Então, Deus é o Deus santo de Israel. Ele também tem um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui no livro de Isaías, aqui Isaías capítulo 6, vai nos falar exatamente acerca deste negócio. Eu vou ler aqui o texto, só para ficar claro. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, quando os serafins declaravam que Deus é santo, 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 não era que Deus era santo 3 vezes, era só uma forma de dizer que Deus é muito santo. Então veja que ninguém consegue ser santo como Deus o é. Agora, há pessoas que eram santos, como por exemplo Enoque. Enoque era tão santo que Deus levou para si. Elias também podemos dizer assim, né, que também foi levado, né, no redemoinho, né? Muitas pessoas dizem até que foi numa carruagem de fogo, né, mas o texto não diz isso. O texto diz que eles foram separados por uma carruagem de fogo e Elias foi levado ao céu num redemoinho e não numa carruagem de fogo. Entretanto, vemos aqui Noé, Jó, Daniel. Inclusive é interessante ter Daniel, porque Daniel era jovem, né? Então ter Daniel aqui, né, nesse meio aqui é bastante interessante. Então veja que, apesar da santidade desses homens, eles não são santos como Deus é, e nós também não temos como ser santo como Deus é. Nós teremos, claro, nosso corpo glorificado, aí sim nós seremos como o Senhor, né, na sua glorificação. A santidade é exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeitos diante de Deus. A igreja, ela é um tipo de agência do Senhor aqui na terra. E veja que nós devemos ser dedicados ao Senhor nesse ponto. Olha o que nos diz a Bíblia no livro de O Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 7. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. O que é isso? É Cristo falando para a igreja. Ou seja, a igreja do Senhor, ela é amada do Senhor. Ela é formosa e não há defeitos. Então nós, como igreja do Senhor, nós devemos ser assim. Perfeitas diante do Senhor. Santificada no Senhor. Por quê? Porque a igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Então, quando nós estamos na igreja, né, reunidos, as pessoas precisam compreender de uma forma tão extraordinária que nós atraímos tanto a presença do Senhor, que a glória do Senhor, onde nós estamos reunidos, faz toda a diferença. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que depois que Salomão terminou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Então nós, da mesma maneira, nós devemos viver uma vida de santidade, para quando nós orarmos, o que acontecerá? A glória do Senhor venha invadir o lugar onde nós estejamos. E aí as pessoas lá fora vão ver e glorificar a Deus, sabendo que verdadeiramente esta é a igreja do Deus vivo, é uma igreja separada, é um santuário ao Senhor. Nós verdadeiramente não precisamos de ídolos, de imagens para cultuar a Deus, porque a igreja de Cristo é o santuário do Senhor. Então, como nós nos oferecemos em sacrifício, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, principalmente ali no versículo 1, quando nós prestamos um culto consciente do que nós estamos fazendo, nosso culto racional diante do Senhor, as pessoas observam que verdadeiramente a glória do Senhor invade o espaço. E ali, como é o templo do Senhor, o que acontecerá? Acontecerá milagres
curas, maravilhas, batismo com o Espírito Santo, pessoas falando em novas línguas, os dons espirituais. Então as pessoas verdadeiramente perceberão que ali verdadeiramente é a Igreja Santa do Senhor. Santidade e justiça de Deus. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, nos diz que Deus não tem o culpado por inocente. Obadias, versículo 15, nos diz que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Gálatas, capítulo 6, 7, nos diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele também vai colher. Portanto, Deus, ele é santo, e por sua santidade, ele também faz o que? Ele faz justiça, e a justiça do Senhor é uma justiça perfeita, é uma justiça que verdadeiramente, quando alguém está fazendo algo contra o Senhor, não haverá como escapar do juízo de Deus. O Senhor entrará em juízo contra essa pessoa, e essa pessoa verá a santidade de Deus na justiça de Deus. Ou seja, Deus irá julgar com justiça e santidade. Isto quer dizer que Deus será justo e que em cima daquela justiça de Deus ainda será aplicada a questão da santidade. Ou seja, se a pessoa não foi santa, então irá cair sobre ela a maldade pelo fato de não ter sido santa. Então, a justiça do Senhor virá com justiça e santidade. Sinopse: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Conclusão: devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos santificados pelo Senhor, mas nós devemos continuar a viver uma vida de progressão na santidade. A santidade é algo que nós levaremos para toda a nossa vida. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós devemos viver uma vida santa, uma vida de santificação ao Senhor, de busca pela santidade de Deus. Porque como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 15, versículo 15 e 16. Então veja que nós devemos viver uma vida em contínua progressão ao Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos viver, de fato, uma vida de santidade. A Bíblia nos diz lá no livro de Oséias, por exemplo, no capítulo 6, vamos ver o que a Bíblia nos fala. No capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que regue a terra. Ou seja, nós devemos continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. E nós só conheceremos ao Senhor se nós verdadeiramente vivermos uma vida santa. Porque quem não vive uma vida santa não vai conhecer ao Senhor, vai conhecer o juízo do Senhor, a justiça de Deus contra ela, o juízo de Deus contra essa pessoa. Então nós devemos viver, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor em santificação. Revisando o conteúdo, número 1, a palavra de Deus santifica o crente. Número 2, a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 19 ao 22, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 7. Número 3, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Número 4, a Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, Isaías 1:4, com o nome santo, Isaías 57:15. Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2.
Número 5, aponta para a essência de que Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João, ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João, capítulo 1, versículo 5, que nós venhamos, para a glória do nome do Senhor, continuar desenvolvendo uma consciência de santidade, sabendo que nós vivemos a vida de santidade por uma consciência, porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, e nós sabendo que o nosso Deus é santo, ele requer de nós santidade. Então nós vamos continuar vivendo uma vida de santidade para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Nesse dia 9 de junho é o dia do pastor, então parabéns a você que é pastor e com sabedoria e santidade continue assim levando o rebanho do Senhor ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!